Para você que é papai e mamãe, não perca a próxima matéria que vai tirar dúvidas sobre o uso de computador pelos pequenos da casa. Computador na idade pré-escolar. Esse é o tema do quadro Se Tu Diz dessa semana. E a gente está aqui com a professora Lídia Medeiros, ela que é professora de informática e vai tirar algumas dúvidas pra gente. Tudo bem, Lídia? Tudo bem. Qual que é a idade ideal para os pais começarem a incentivar a criança a mexer na internet? Bom, não existe uma opinião unânime a respeito disso, né? Mas lendo alguns artigos na internet, eu pude observar que alguns acham que não deveria, que as crianças não deveriam ter esse contato com essa informatização. Outros já não têm nenhuma opinião formada e outros já acham que sim. A minha opinião a respeito disso é que se nós vivemos numa sociedade informatizada e que essa criança faz parte dessa sociedade, por que não ela não ter contato com essa tecnologia, já que ela já observa que os pais utilizam o celular, tablets, irmãos também estão utilizando toda essa tecnologia. Então, de uma vez que a criança faz parte dessa sociedade informatizada, eu acho que ela deveria, é um dever da escola e dos pais, trazer esse contato para a vida das crianças. As escolas hoje em dia já tem todo mundo, desde a turminha bem pequenininha lá de 4 aninhos, já tem aulinha de informática, né? Certo. Qual que é o foco do trabalho para essas crianças pequenas? Eu busco conversar com os professores que são regentes de sala, o que eles estão trabalhando no momento, né? Às vezes o professor está trabalhando com um projetozinho que fala sobre os animais, outros já estão falando sobre as cores. Então eu trago esses temas que já estão na sala de aula para o meu laboratório e procuro a melhor forma de trazer isso para as crianças, para que eles possam ter uma continuidade, né? Fazer com que isso seja interdisciplinar. Antigamente, por exemplo, quando eu era pequena, eu usava muito aqueles programas de desenho, né? Hoje em dia as crianças utilizam, é válido esse programa para incentivar as crianças a mexer? Sim, eles utilizam esses programas de desenho, né? Eles servem também para aprimorar a coordenação motora, mas tudo isso é direcionado, né? De repente nós vamos fazer um trabalho do Dia das Mães em que nós vamos utilizar esse programa. Nós não utilizamos muito porque eu acredito que hoje em dia as crianças têm muitas opções na internet, muitas opções em casa com brinquedos, muitos aplicativos muito dinâmicos, muito diferentes, o que faz com que esse programa não se torne tão interessante, né? Então eu busco estar sempre me atualizando, procurando brincadeiras diferentes, sites diferentes, para que eles sintam essa novidade, porque tecnologia é novidade. E bem como tu mencionou, sites diferentes, né? Os sites de jogos, vocês utilizam na aula de informática? Sim, as crianças compreendem isso como uma brincadeira, né? Como um jogo, mas por detrás disso tem todo um outro sentido, tem toda uma questão de aprendizado, né? Enquanto eles estão brincando de colorir com algumas cores determinadas, eles já estão aprendendo cores primárias, cores secundárias. Para eles acaba sendo tudo brincadeira, mas para nós tem um sentido bem grande por trás disso. E qual que é a característica assim, de um bom jogo? Ó, esse jogo é legal, a criança de 3, 4 aninhos pode usar. Eu procuro trazer alguns sites para as crianças que tenham brincadeiras que sempre tragam algum aprendizado com isso, né? Essa é a minha opinião como professora. De repente eles não vão curtir somente isso, né? Então enquanto eles quiserem brincar de alguma coisa que seja mais mesmo para divertir, eu procuro aqueles sites que não tem algumas propagandas maliciosas ao lado, porque tem alguns sites que tem brincadeiras legais no meio, mas ali do lado a gente vê algumas outras propagandas que podem trazer coisas que não sejam tão construtivas para eles. Sempre quando eu trago algum trabalho para a sala de aula, eu procuro observar isso, porque a criança numa distração pode clicar em algum lugarzinho onde tem uma propaganda e acaba vendo uma coisa que não seja do interesse dos pais, que não seja o foco daquela brincadeira. As crianças aprendem a digitar antes de escrever às vezes. Você acha que a informática ela desestimula a escrita ou não? Bom, eu acho até que traz uma curiosidade. Em algumas crianças eu observo que desperta a curiosidade para que elas aprendam logo, né? Eles começam memorizando algumas letras, mas não ainda tendo o sentido da escrita nelas, né? Eles veem nós digitando a letrinha J para procurarmos jogos. Então nesse momento eles começam a associar que quando eles quiserem encontrar um jogo sozinhos, eles vão procurar essa letrinha. Isso faz, na minha opinião, que eles desenvolvam uma curiosidade, né, e até um incentivo para que eles aprendam logo. Professora, muito obrigado pela entrevista. Então quer dizer que os pais devem sim incentivar o uso do computador pelos pequenos?
Eu que agradeço, mas eu acredito que eles devem sim, a ferramenta está aí para ser utilizada e eu confio no potencial dessa ferramenta e acredito que os pais sim devem incentivar os seus filhos a ter um contato com a tecnologia. Se tu diz... Nos dias 4 e 5 de março acontece na Fundação Cultural de Navegantes a primeira mostra de cinema infantil. Informações pelo fone 3342-3586. A primeira paeja do Aras acontece no dia 31 de março. Informações e reservas pelo fone 8421-2040. A peça Teatro às Cegas acontece no dia 14 de abril, no auditório da Prefeitura de Navegantes. Informações e ingressos pelo fone 3342-3290. O Na Vitrine de hoje fica por aqui. Lembrando que este foi apenas o nosso primeiro encontro. Se você tiver alguma sugestão de pauta, alguma crítica ou quer anunciar no programa, basta entrar em contato pelo e-mail navitrine@gmail.com. Eu repito, navitrine@gmail.com. Tudo de bom, um ótimo final de semana e não perca no próximo sábado o nosso Na Vitrine. Tchau!